Galera, tudo bom? O vídeo de hoje, já vou pedindo desculpas, mas vai ser um vídeo muito empolgado, pode ser que não faça muito sentido, porque eu acabei faz tipo 3 minutos de ler Os Mentirosos, da E. Lockhart, e eu tô tipo, surtando, sério, sem brincadeira. E, bom, qual é a minha história com esse livro aqui? Eu vi muitos canais, agora eu me lembro assim, realmente da Michas falando do Love and Rose, a Michas falando que tinha recebido esse livro aqui, tanto que ela disse da prova, não era nem com essa capa aqui, era com uma capa diferente. E ela disse que tinha lido, tinha adorado, e ela falou, não vou falar nada sobre o livro no vídeo, só vou indicar pra vocês, que quanto menos você souber, melhor. E aí eu vi outros blogueiros, pelo menos no Instagram, colocando coisas que tinham recebido o livro, que ele era muito bacana, e eu falei, nossa, né, tantas críticas positivas, eu preciso saber do que se trata. Só que eu fui pesquisar algumas coisas sobre ele e eu vi que ele é um livro do gênero young adult, ou seja, tipo, jovem adulto. Então é um livro que, sei lá, que não é do meu gênero favorito, mas é um gênero que eu gosto bastante de ler uma vez ou outra, porque o gênero jovem adulto é aquele gênero que não tem muito trabalho formal, não tem muito trabalho, assim, não tem dificuldade alguma para ser lido, mas é aquele livro que, putz, é gostoso de ler de vez em quando. Porque ele é tranquilo, é um gênero divertido, se a história for super bem contada, se a história for interessante, é aquela coisa que vai, né, te entreter por um bom tempinho. Então, bom, pelo menos uma vez por ano eu gosto de ler isso aqui, tanto porque boa parte dos meus alunos leem bastante esse gênero. Né? E aí eu falei, bom, uma hora eu vou ler, mas não vou comprar, porque não é o estilo de livro que eu costumo gostar tanto e ler com tanta frequência. E, bom, foi passando, né? Tava na minha listinha de livros a adquirir, assim, mas nunca foi prioridade para eu comprar de lugar nenhum. Até que, no começo desse ano, eu comecei a emprestar alguns livros para uma aluna minha, que tá no 9º ano, que é uma das pessoinhas mais chuchus que eu já conheci na minha vida. Isa, muito obrigada, linda. E eu comecei a emprestar uns livros para ela, e quando chegou no final, perto do começo das férias agora de julho, ela virou pra mim e perguntou, Soras, eu posso te emprestar um livro pra você ler nas férias, pra gente poder conversar? E eu falei, tá bom, né, já que você tá lendo os que eu tô pedindo pra você ler, eu vou ler o que você quer que eu leia. E ela disse que tinha comprado Mentirosos e tinha perguntado se eu já tinha lido. E eu quase tive um surto na sala de aula, você tem esse livro, que da hora, eu quero ler, me empresta. E olha que linda, gente, ela me emprestou no último dia de aula, só que ela estava lendo. Ela me entregou esse livro sem ter terminado, pra eu poder passar as férias com ele. Assim, ela é a pessoa mais linda do universo, tá entendendo? E eu, honestamente, eu não sei como é que ela conseguiu parar de ler pra dar pra alguém ler. Porque não dá pra você parar de ler isso aqui. Gente, eu fui enrolando as férias inteiras pra ler esse livro, porque eu queria ler bem pertinho das aulas começarem de novo pra estar fresca na cabeça e começar com ela. Putz, estúpida, eu podia ter lido no primeiro dia de férias, que eu não ia esquecer isso aqui tão facilmente. Mas não sabia disso. Então eu comecei a ler ontem à noite, que era uma sexta-feira. Era umas 9 horas da noite quando eu peguei o livro e falei, vou começar a ver qual é que é, né? E, gente, é aquele tipo de livro assim, você começa a ler. Aí quando você faz a primeira pausa, assim, pra olhar ao redor, eu já estava na página 36. Aí eu falei, bom, né, tá andando rápido, porque é o YA, né, então é facinho de ler. Aí tava interessante a história, eu continuei lendo mais um pouco. Aí quando você faz a segunda pausa pra espreguiçar a coluna, assim, eu já tava na página 78. Eu falei, gente, como assim? Tá andando rápido, né? Meu Deus, eu tenho 200 e poucas páginas. Aí na próxima pausa eu já estava tipo, na 110. É aquele livro que você vai lendo em blocos de 40, 50 páginas. É um livro muito rápido e a história te prende desde o começo. Eu sei que eu fui parar de ler isso aqui, era quase 2 horas da manhã. Faltavam 50 páginas para eu terminar, mas eu decidi guardar para hoje de manhã, porque eu não ia conseguir dormir se eu terminasse o livro ontem. Eu ia querer conversar com alguém, ia ter que acordar, vir na casa, ia ser terrível. Então eu terminei hoje de manhã com mais meia horinha, eu matei as últimas 50 páginas que faltavam, mais ou menos. E aí? Bom, o livro, assim, fantástico. Se você for pegar pra ler, na verdade, não se você for pegar, quando você for pegar pra ler, porque precisa ler, é muito legal, gente. Você tem que ter, tipo, umas 3, 4 horas pela frente, porque você não vai querer largar isso aqui, tá? E você vai ignorar o mundo à sua volta. O livro vai contar a história da protagonista, da personagem principal. Na verdade, é ela que conta a sua própria história, um narrador em primeira pessoa, que é a Candace. E ela faz parte de uma família muito rica e muito tradicional dos Estados Unidos, que é a família Sinclair. E ela começa contando pra gente um pouco sobre a família, tanto que as primeiras páginas do livro, ele mostra pra você o espaço em que a história vai acontecer, que é uma ilha que a família tem, porque eles são pouco ricos, e ele traz a
a árvore genealógica do Sinclair, porque são vários personagens. Então ela começa contando que ela e a família sempre passavam o verão, ou seja, sempre passavam em torno de uns 2 meses nessa ilha, que era a ilha do avô, que é o vovô Sinclair. E era sempre muito divertido, porque todos os primos se encontravam, então quem tem família grande sabe como é que funciona a reunião familiar, né? Então os primos pequenos estão rolando, se machucando, brincando de Lego, enquanto que os mais velhos estão falando, fazendo fofocas e de namoricos e etc. Então é aquele clima familiar, bacana e divertidíssimo, são jovens se curtindo e crescendo juntos, mas parece que é um ambiente meio idílico, assim, é meio sonho essa ilha. Porque esses primos só se veem no verão, nesses 2 meses que eles passam na ilha. Eles sempre tentam manter contato depois que eles saem de lá, mas acaba esmorecendo, sabe? Tipo, eles trocam uns e-mails, tentam se ligar, mas depois de 2 meses ninguém tá mais se falando. E eles só vão se ver de novo dali 1 ano. E tudo que acontece na ilha meio que assim, fica na ilha, sabe? E eles não levam os problemas de fora, eles podem ser quem eles querem dentro da ilha. Então é um local assim perfeito para tudo de bom acontecer. E aí, quando ela já tá adolescente, boa parte da família já tá meio que assim, sofrendo alguns problemas, porque as 3 filhas do vovô Sinclair, então a mãe da Candace e as tias dela, todas se divorciaram, e uma das tias meio que tá recasando, ela tá com um namorado, e esse namorado resolve trazer o sobrinho dele pra ilha, que é o Get, que eles têm descendência indiana, então ele tem a pele um pouco mais escura, enquanto que todos da família Sinclair são branquelos, loiros de olhos azuis, sabe? E o vovô é um tanto quanto preconceituoso. E aí, ela e os 2 primos, uma menina e um menino, e esse, né, agregado aí na família, que é o Get, eles se juntam e formam um grupo de 4 adolescentes, que vão ser chamados de Os Mentirosos. E eles aprontam várias coisas, conversam sobre muitas coisas, vai rolar um romancinho ali na história, e tudo é muito legal. Acontece que a nossa narradora tá contando a história pra gente já com uns 18 anos de idade. Então ela tá retrocedendo, contando como foram os primeiros verões na ilha, quando que o Get chegou, quando ela tava no comecinho da sua adolescência. E ela vai dizer, e tudo era muito bacana até o verão dos 15 anos, porque todos eles tinham mais ou menos a mesma idade, em que ela sofreu um acidente. E depois que ela sofreu esse acidente na ilha, ela perdeu a memória daquele verão. Ela não sabe o que foi que aconteceu lá. Ela só se lembra de ter se machucado, ela tem dores de cabeça absurdas, com o diagnóstico de que ela sofreu um traumatismo craniano, e por isso ela tem enxaquecas, por isso que ela tem uma amnésia seletiva, e ela fica 2 anos sem poder voltar para a ilha por conta da doença dela, porque ela mal consegue ir pro colégio, porque a mãe acha melhor ela não voltar para lá, e ninguém conta para ela o que se passou naquele verão. Na verdade, a mãe diz que já contou para elas várias vezes aquilo que aconteceu, mas ela sempre acaba esquecendo no dia seguinte, por isso a memória seletiva, ela esquece por vontade própria, ela não quer se lembrar do que aconteceu, até que chega um momento em que a mãe decide que tá na hora dela voltar para a ilha. Então, 2 anos depois, ela vai passar novamente o verão lá, e todos da família estão incumbidos de não contar para ela o que é que se passou. Ela tem que se lembrar sozinha, porque são ordens médicas. Então, há um mistério no ar, ao mesmo tempo que há um clima assim, sabe, de lugar perfeito, do tipo, putz, que bacana os nossos anos juntos aqui, sabe, quem tem família grandona e que teve momentos assim de viagens em família, coisas meio tradicionais, assim, com muitos primos, sabe que esses momentos assim são eternizados, que a gente nunca vai esquecê-los. E o clima é esse, sabe? Tipo, de nossa, o que está acontecendo? E as pistas vão sendo dadas pra você aos pouquinhos. Então, é um jovem adulto que não é baseado naquele romance meloso, sabe? Que é cansativo, meio repetitivo, que todos são meio iguais. Esse é um jovem adulto de pseudo-mistério, assim, é divertido. Eu achei sensacional o livro, gente. E eu juro que eu tava lendo o livro e eu falava... tava um mistério super tenso e eu, gente, por favor, que não deixe que eu adivinhe, eu não quero adivinhar. E eu virava a página assim, tipo, com medo, sabe? Será que agora que eu vou descobrir? E eu não queria descobrir até as últimas páginas o que tinha acontecido. Eu queria que ela realmente me contasse, sabe? E o problema é que a menina, ela tem problemas de amnésia e ela vai relembrando as coisas aos poucos e chega um momento que você não sabe o que tá se passando 2 anos antes, né, no verão do acidente, ou o que tá se passando com ela no presente. Então, eu criei uma teoria
né? E eu estava certa no final do que tinha realmente acontecido. Só que tem cenas que vão te enganando, porque você não sabe o que tá no presente e o que tá no passado. Então eu fui meio que tentando me iludir, falando, não, mas aquela cena, né, deu indícios de que essa minha teoria tá errada. E eu ficava feliz por estar errada, porque eu não queria saber o que estava se passando. Até que hoje de manhã eu falei, putz, eu estava certa. E foi triste. Ai, gente, é bonito, e é aventureiro, e é triste, mas também é feliz, também é... Ai, gente, é legal. Leia, é muito legal, tá bom? Bom, você que não leu o livro, para que vai comprar, vai emprestar de alguém, vai ler, fecha e... Beleza. Você que já leu o livro, eu quero tirar uma dúvida. Então, vai rolar um spoiler agora, tá? Fecha o vídeo, tchau, beijos, a gente se vê depois. Spoiler. Ela recebe um telefonema do priminho mais novo dela, antes dela finalmente voltar pra ilha. Então, né, quando ela tá com 17 anos, ela tá indo pra lá, o priminho dela liga falando, não, porque você é uma drogada, viciada e não sei o quê, e fiquei sabendo que você vai vir pra cá, e ele liga meio que pra cutucá-la. E ele fala que tá com medo de fantasmas e tal, e ela fala, não, fala pra sua irmã, pra Mirren, né, pra uma das primas, que pra ela contar uma história pra você e tudo mais, e o menino meio que não responde, desliga o telefone e tal. Aí quando ela chega na ilha, ela pergunta pra menina, e aí, né, ficou tudo bem? Você não ficou com medo nessa noite enquanto eu cheguei aqui? Ele fala, não, a Mirren me contou uma história. Isso é uma falha do livro, gente? Porque se a menina tá morta, como ela pode ter contado uma história pra ele? Eu voltei pra essa cena, sabe? Porque eu falei, ele foi orientado pra mãe a mentir, isso foi uma falha da autora, porque não ficou explicada essa cena. E eu tentei achar outra, gente, que tá muito fixa na minha cabeça, que tá bem no meio do livro, como eu li tudo, sabe, tipo, tudo mesmo assim, né? Na mesma batelada, aí eu já não sei mais em que capítulo que tá o quê. Tem uma cena em que a Candace, ela fala pra mãe dela que ela e o Get estão juntos e não sei o quê, e a mãe fala, tá bom, volta lá pra ficar com eles então, com seus primos lá na casa tal. Eu me lembro dela estar conversando com a mãe e a mãe mandá-la de volta pra ficar com os primos. Mas se os primos estão mortos, por que a mãe mandaria ela ficar lá de volta? E, não sei, é falha, gente. E uma coisa que eu fiquei intrigada é a mãe não deixava ela fazer nada sozinha. Ela não podia andar de barco, ela não podia brincar com boia, ela não podia mergulhar, mas ela passava todos os dias sozinha naquela casa com fantasmas, né? E a mãe não ligava pra isso? Ela tava vivendo uma imundície, mal tinha comida. Quem levava comida pra aquela casa pra ela? Sabe, ninguém percebia que ela tava lá vendo fantasmas e alucinando. Isso não ficou explicado, gente. Sabe? Você tem uma teoria? Porque isso não colou pra mim, assim. Eu achei que faltou dar uma explicação sobre isso. Não sei. Comenta ali embaixo se você já leu, por favor. Se você não leu, leia, tá? Gente, muita empolgação. Tô muito feliz com esse livro. Tem um clima gostoso, né, de ler. E aí? Então tá bom, gente. Até o próximo vídeo.